E aí, quando surge o Alviverde, a gente surge sempre por aqui com mais um vídeo. A imprensa tá ouriçada com essa vitória do Santos aí, hein? Será que os caras estão satisfeitos na imprensa? Esse bando de imprensa de gambá aí tá tudo comemorando, mas vamos ver aí domingo que vem, tá? Porque tem segundo jogo, tá achando que já acabou. Eu vi até torcedor aí, 2-0 no segundo jogo, já era, entra que não conseguiu nada, não arrumou nada. Vamos aguardar, calma. Vamos aguardar. É que eles têm que comemorar, né? Enquanto pode. Tem que levantar as mãos para você e agradecer que vencer pelo menos o jogo. Tirou a invencibilidade do Palmeiras, grande coisa. O São Paulo também tirou em 2022, tá? O Água Santa ano passado tirou também. Aí eu pergunto para você, quem foi campeão? Pronto. Então vamos ter muita calma, muita paciência, tá? Deu Santos 1-0 na Vila Belmiro, Piperno. Boa noite, Pedrinho. Um grande abraço aos amigos. Um Santos muito competitivo, com muito apetite, bem armado pelo Carille. A gente falou muito sobre isso nesses últimos dias. O Carille é um treinador, um técnico extremamente competente. Eu acho até, é o que eu mais gosto da geração dele. Já falei isso algumas vezes. Não sou, digamos, um admirador das ideias dele, do futebol. Às vezes bastante ortodoxo, bastante conservador, só que tem uma coisa, é possível ser muito bom e ser campeão jogando dessa forma. E o Carille, nessa vertente dos conservadores, essa linhagem aí que ele se diz um discípulo aí de Tite, de Mano, com quem ele trabalhou, e aí tomara que ele, com o tempo, ele se torne um técnico cada vez mais parecido com o Tite. O Tite era também assim, né? Técnico conservador, ortodoxo, mas o Tite se abriu para novas ideias e melhorou muito. O Carille tem idade para isso, tomara que isso aconteça com ele, mas a verdade é que hoje ele armou um time que no primeiro tempo agrediu mais o Palmeiras, no segundo tempo rapidamente chegou ao seu gol e depois defendeu bem. O Palmeiras até melhorou no segundo tempo. Agora, o Palmeiras com essa derrota certamente vai repetir o que fez no ano passado, jogar a Libertadores com quase todo o seu time reserva, jogo duro, fora de casa, contra o São Lourenço de Almagro, e está na hora, viu, Abel? Está na hora de repensar a titularidade de alguns veteranos, de algumas figurinhas carimbadas que não fazem um bom 2024. Entre eles, Piquerez, Marcos Rocha, Zé Rafael e até mesmo o Veiga. Os quatro vêm jogando mal, mas o Veiga eu acho que é mais uma questão de posicionamento. Os outros três não têm atuado bem. No gol do Santos a gente acompanhou, o Marcos Rocha ficou na saudade, falhou na marcação, e o Piquerez também falhou na marcação do Otero, né? Sim. O Piquerez cochilou no lance, o Otero se projeta na frente dele. Você pode até olhar o lance depois, na câmera lenta, um ângulo fechado. O Piquerez, ele faz um movimento para cabecear a bola, mas apareceu na frente dele o Otero, então não entendi o movimento que ele fez no lance do gol do Santos. Bruno Prado, muito boa noite, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Deu Santos na Vila Belmiro, o Santos larga na frente na final do Campeonato Paulista 2024, Bruno. Bom, era importante para o Santos vencer em casa, largar na frente, acho que era a possibilidade do Santos brigar para valer pelo campeonato e, claro, vem aqui para São Paulo no próximo final de semana com chances reais de conquistar o campeonato. Palmeiras tem condição de vencer em casa, como fez nos últimos 2 anos. O roteiro, por enquanto, se repete. Vamos ver se o final será o mesmo. Mas o Palmeiras chega invicto até a final. Nesses últimos 3 anos foi assim, perde o primeiro jogo. Nos outros 2 anos reverteu. Agora vamos ver se vai conseguir. O Santos foi melhor na maior parte do jogo. O Palmeiras teve até chance de empatar no final. Foi o único momento ali em que o Palmeiras fez o João Paulo trabalhar, em que criou oportunidades. Então até poderia ter conseguido o gol de empate, mas se pegar o jogo todo, na maior parte do jogo, o Santos foi melhor, principalmente no lado esquerdo, com o Guilherme, a jogada do gol por ali, assistência para o Otero, ele levou muita vantagem nos duelos com o Marcos Rocha. Gosto muito do meio-campo do Santos, João Schmidt e Pituca, acho os dois muito bons, e outra vez fizeram boa partida. E o Gil na zaga também, Gil e Joaquim, uma boa zaga, né? Eu tenho falado, para mim, os destaques desses times são os 2 zagueiros e os 2 volantes, e no jogo de hoje o Guilherme foi muito bem, Guilherme que tem bons momentos também no Campeonato Paulista. Então a vitória é justa, apesar das chances do Palmeiras no final, foi mais aquela coisa de tentar um empate pela necessidade, porque você está perdendo, mas você pegar o jogo todo, o primeiro tempo o Santos foi melhor e uma parte do segundo tempo também. Então, justo, vitória por 1-0 e
e está aberto o confronto aqui. Acho que o Palmeiras é favorito para ganhar o jogo. Aí vai conseguir ganhar por mais de um gol para evitar pênaltis, o que vai ser, não dá para saber, mas eu acho que o favorito aqui em São Paulo continua sendo o time do Palmeiras, apesar da justa vitória do Santos. 1-0 Santos. Você concorda, Piperno? O Guilherme foi o melhor em campo no jogo de hoje, encaixou bem nesse time do Santos, do Fábio Carille, que a gente já tinha falado. Esse Santos, versão 2024, é melhor do que o Santos 2023, que caiu para a segunda divisão, Piperno. O Santos 24, ele tem presidente melhor, técnico muito melhor e um elenco também superior ao de 2023. O Santos é melhor em tudo esse ano. A pena que o Santos tenha que jogar a Série B, mas o Santos poderia, inclusive, fazer uma Série A mais competitiva. Estava olhando aqui o scout do jogo, né? E números em relação ao Marcos Rocha. Por exemplo, ele perdeu 19 posses de bola, né? Inclusive, muitos duelos também. E assim, eu até disse outro dia que, em alguns momentos, eu vinha gostando, né, dessa formação com o Mike mais à frente, porque o Mike é um jogador versátil e ele dá mais alternativas. Agora, o problema não é exatamente o Mike, é o que está atrás dele, é o Marcos Rocha, que vem atuando mal, não é de hoje, e assim como o Piquerez. Então, não é coincidência que o Palmeiras, no final do jogo, na parte final do jogo, tenha até melhorado a partir daquele lote de alterações que o Abel fez, colocando inclusive o Vanderlan e o Richard Rios no jogo. Com o Richard Rios, o Palmeiras ganhou mais circulação no meio-campo, a bola passou a girar mais, o Richard Rios se movimentando mais que o Zé Rafael, e o Vanderlan mais agressivo que o Piquerez. O Piquerez, eu não sei o que está acontecendo, está muito burocrático, um jogador que não procura mais aquelas jogadas em velocidade na direção do fundo. Ele se limita a chegar perto da área e tentar um chuveirinho, isso é muito pouco, é burocrático, é previsível. Então, assim, é claro que a gente está falando de jogadores com muita história do Palmeiras. Agora, isso não garante lugar cativo para ninguém. Então, eu acho que, principalmente em relação às laterais, está na hora do técnico do Palmeiras rever algumas coisas, principalmente porque no jogo de volta ele vai precisar de um time mais agressivo. O Marcos Rocha, por exemplo, hoje, ele não funcionou nem como marcador, nem como um lateral que chegasse à frente. Muito pelo contrário. Às vezes ainda ele ocupava o corredor por onde o Endrick corria pertinho do Mike. Então eu acho que poderia pensar sim numa alteração nesse setor. Eu acho que o Richard Rios é um jogador que inclusive poderia ter começado o jogo, ele está bem. Agora, aí que está o negócio. Você tocou num ponto importante, porque embora ele tenha utilizado esses jogadores um número de jogos aí relativamente pequeno no Campeonato Paulista, o elenco do Palmeiras tem umas coisas curiosas hoje, principalmente. O elenco do Palmeiras tem alguns jogadores consagrados que estão em má fase, mas o Palmeiras tem alguns reservas que são melhores do que, às vezes, a percepção do torcedor imagina, porque a gente está falando, por exemplo, do Vanderlan, a gente está falando do Richard Rios, que são jogadores muito bons. Os jogadores, eles podem hoje sim ser mais utilizados pelo técnico do Palmeiras. Bruno Prado, eu acho que os times até tentaram jogar hoje, não ficou aquela coisa, vamos decidir na Arena do Palmeiras. A sua avaliação, Bruno Prado? Concordo, teve oportunidade para os dois lados, o Santos melhor no início, depois o Palmeiras tentando buscar uma reação, mas teve chance de gol, não foi uma final em que os goleiros não tiveram que trabalhar, não foi uma final amarrada, os times tentaram jogar. Não foi um jogo espetacular, mas foi uma partida em que os dois tentaram, buscaram. O Santos era importante vencer hoje, então eu esperava até que fosse um jogo um pouco mais aberto, porque o Santos precisava ganhar. Não que fosse impossível ele ser campeão, sei lá, empatando hoje, empatando outro jogo, podia acontecer. Mas a chance mais real do Santos seria com uma vitória na Vila Belmiro, chegar em São Paulo com uma vantagem, como ele conseguiu fazer. Então eu esperava um Santos com uma postura agressiva, conseguiu fazer o resultado, depois recuou para segurar e conseguiu segurar, mas tomou uma pressão forte no final. Mas foi uma final, acho que boa, não teve, longe de ser um grande jogo, mas eu concordo, já tivemos finais, principalmente primeiro jogo, assim, em que as equipes buscaram menos o jogo. Flávio Prado, muito boa noite para você, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan.
o Santos larga na frente na final do Campeonato Paulista, Flávio. 1-0, gol de Otero na Vila Belmiro. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos. Merecidamente. O Santos jogou melhor na maior parte do jogo, cedeu muito pouco ao Santos. A marcação, ao Palmeiras, a marcação foi muito bem feita. O Hendrick não teve o menor espaço, o Schmidt colou nele, não deu espaço a ele. A criação do Santos não passou pelo João Schmidt, que normalmente acontece, mas sim pelos lados do campo. Guilherme, uma belíssima partida. Houve um momento que o Palmeiras teve que fazer marcação dupla e mesmo assim não conseguiu parar o lado esquerdo do ataque do Santos. Depois que tomou o gol, o Palmeiras saiu um pouco mais, o Abel mexeu um pouco mais no time, mas nada que mudasse muito a perspectiva, não. No final, o João Paulo fez umas 2 boas defesas, foram os melhores momentos do Palmeiras, mas o Palmeiras jogando menos que pode e o Santos jogando de maneira surpreendente. Está aberto, obviamente, mas eu imaginava um jogo um pouco mais equilibrado. Hoje o Santos foi bem melhor, não tem do que reclamar o Palmeiras, não teve nada de arbitragem, foi uma vitória do Santos na bola. O Santos se impôs, no primeiro tempo principalmente, ganhou merecidamente, não dá para discutir não. Vitória justa do Santos na Vila Belmiro, hein? 1-0, gol de Otero, numa jogadaça do Guilherme. O Guilherme que deu muito trabalho para o sistema defensivo do Palmeiras durante todo o jogo, né, Flávio? Sem dúvida. E o Santos aí no fator campo, né, jogando na Vila Belmiro, partiu para cima desse Palmeiras. A gente analisando também o nível dessa partida, o Santos saiu com um bom placar, né, para enfrentar o Palmeiras aqui na Arena do Verdão. O Fábio Carilli, também a gente já citou, é um Santos versão 2024, melhor treinado, é um Santos mais experiente, mais cascudo do que aquele Santos que foi rebaixado no ano passado, Flávio. 1-0 para ganhar do Palmeiras eu acho complicado, para você pensar em termos de título. Eu acho que o Santos jogou para fazer pelo menos 2 gols de diferença, não conseguiu. Então, em termos de campeonato, claro que o Santos ganhou. É melhor você ganhar do que você empatar o primeiro jogo ou perder. Mas o Santos, pela bola que jogou, poderia ter feito um pouco mais. Para campeonato, 1-0 ficou pouco, no meu modo de entender, para o Santos. A menos que o Santos repita aqui em São Paulo o que ele fez lá. Mas não é fácil você imaginar o Palmeiras 2 vezes jogando da maneira que jogou. Jogou muito pouco. Outra coisa, o Hendrick voltou a sentir a perna, e até estava na transmissão. Tenho a impressão que ele não vai para a Argentina e vai ser preservado para o jogo do próximo domingo. Porque ele tem sentido essa perna constantemente, desde Madrid. No último jogo foi a mesma coisa. Saiu do jogo, já foi colocar bolsa de gelo novamente. Você lembra que ele saiu contra o Corinthians também? Contra o Corinthians? Lembra, Bruno? Sim. Saiu. Foi depois de uma pancada. Ele está com um problema nessa perna já desde o jogo de Madrid, eu lembro bem. E passou a semana inteira fazendo tratamento. Creio que o Palmeiras não deve levá-lo para a Argentina, ou se levá-lo não vai utilizar, vai levar a fazer tratamento, para que ele possa estar inteiro no domingo. Porque hoje, inclusive, a explosão dele não foi a mesma. Ele teve muita dificuldade de jogar, independentemente da boa marcação que ele recebeu. O Santos, como um todo, na marcação, teve muito bem. O Gil foi muito bem hoje, hein? Mas quem colou mais no Hendrick foi o João Schmidt. Isso. E o Veiga teve muita dificuldade para entrar para a vida de trás. Ele só conseguiu entrar uma vez, não teve bem também. O Flaco, ele até segurava a bola, mas não tinha para quem passar. O Santos fez uma marcação muito efetiva mesmo. E quando subia, principalmente pelo lado do Guilherme, atrapalhou bastante a vida do Palmeiras. Foi um jogo onde o Palmeiras não tem do que reclamar, não. Até diria que o resultado foi bom para o Palmeiras pela diferença de jogo nesta tarde a favor do Santos. O Santos foi melhor que o Palmeiras praticamente o jogo inteiro. Nas últimas 2 finais o Palmeiras saiu atrás também. Contra o São Paulo... Isso. Eu até conversava com o Bruno hoje mais cedo, contra o São Paulo abriu 3-0, né? E aí o Palmeiras faz aquele gol com o Veiga, sai do Morumbi com 3-1. E no ano passado o Água Santa venceu o Palmeiras por 2-1, né? Então o Palmeiras largou atrás nas últimas 2 decisões e levou o jogo para sua casa, para sua arena. Mas a gente fica questionando se o Palmeiras, de repente, não podia ter feito coisa melhor na Vila Belmiro enfrentando esse Santos, Bruno Prado. Poderia, sim. Não foi. O Palmeiras jogou mal a maior parte do tempo, né? A vitória do Santos é justa e o Palmeiras ele pressionou no final mais pela necessidade. Alterações, jogadores que entraram descansados. O Santos também passou a marcar mais atrás, mas o Palmeiras fez um jogo ruim. O Palmeiras ele tem contra o Novo Horizontino também uma partida ruim, contra a Ponte uma partida muito boa. É um Palmeiras que tem oscilado. Na primeira fase, o Abel até rodou bastante o elenco, ele
não teve uma sequência grande com o time, então até acho normal que na primeira fase o time tenha oscilado. E são seres humanos e eles sabiam que estavam classificados, é outro tipo de pegada de motivação, a não ser nos clássicos. E, por exemplo, contra o Corinthians, apesar de ter tomado empate no fim, acho que o Palmeiras jogou muito bem. Contra o São Paulo no Morumbi já nem tanto. Então é um time que está oscilando, está tendo altos e baixos, apesar de perder muito pouco, hoje foi a primeira derrota. Em termos de atuação, é um Palmeiras que tem alguns jogos bons, para mim os melhores contra o Corinthians e contra a Ponte Preta, e tem, em compensação, alguns jogos ruins, né? O último jogo foi ruim e hoje de novo. O Santos, Piperno, quebrou a invencibilidade do Palmeiras na temporada. Agora são 16 jogos, 10 vitórias do Palmeiras, 5 empates e hoje a primeira derrota para o Santos na Vila Belmiro, Piperno. O Palmeiras estava invicto há 20 jogos, né? Desde o ano passado, sim. Desde 8 de novembro, quando perdeu o Flamengo por 3-0. Perdeu para o Santos ano passado também. E perdeu para o Barueri. 2-1 de virada. Foi, exatamente. Logo depois de ter sido eliminado da Copa Libertadores, né? O jogo do Palmeiras começou muito bem, fez 1-0, criou chance e tal. Né? Que os meninos jogaram, né? Kevin, enfim. Foi depois da eliminação para o Boca. Foi. Palmeiras logo depois, foi exatamente no jogo seguinte. E aí acabou tomando a virada depois. Agora, eu acho que o Palmeiras tem apresentado, falei isso na quinta-feira, né? O Palmeiras, além de ter alguns jogadores veteranos em uma fase, eu acho que o Palmeiras tem algumas questões táticas que não estão funcionando. Principalmente o posicionamento do Veiga, né, que tem jogado um pouco mais à frente, então ele tem jogado com menos espaço, mais longe do Piquerez. Então, o Palmeiras cria menos e o Piquerez, que já não está bem, e não é de hoje, o Piquerez fica mais isolado. Por isso também ajuda a explicar o fato de que ele está tentando cruzar a bola toda hora. Dá a impressão que ele tenta se desfazer da bola com muita facilidade. Mas é porque também não tem com quem jogar às vezes. Então eu acho que o Palmeiras tem que acertar isso. E eu acho que a tentativa, repito, com o Marcos Rocha e o Mike é válida. Eu gosto de ver o Mike jogando mais à frente. Só que o problema é que o Marcos Rocha está mal. Então, se o Marcos Rocha está mal, então também quebra um pouco essa tentativa de uma coisa diferente que o Abel imagina pelo lado direito. Se ele está mal, não dá para continuar no time. Né? Claro que um jogador importante, capitão do time hoje e tal, mas eu acho que isso não pode garantir a ele vaga cativa no time. Santos 1, Palmeiras 0 na Vila Belmiro. Você participa através das redes sociais, @Jovem Pan Esportes. Gol de Otero, hein? O Santos larga na frente. Palmeiras que tem um compromisso agora pela Libertadores da América. Na quarta-feira viaja à Argentina para encarar o São Lourenço e o Santos tem a semana livre. É uma vantagem que o Santos tem, Bruno Prado. A semana livre para poder descansar, trabalhar, focar só no Palmeiras, e o Palmeiras tem uma estreia, uma fase de grupos de Libertadores. Uma vantagem sim, na parte física, também, claro, do placar, tá 1-0. É um cenário, o Piperno falou sobre isso, cenário muito parecido com o do ano passado. Palmeiras perde o primeiro jogo da final, tem um jogo de Libertadores no meio. Ano passado foi em La Paz, agora é mais perto, um jogo em Buenos Aires, sem altitude, mas é um jogo duro, o São Lourenço. É bem possível que o Abel coloque o time reserva. Eu não colocaria um time inteiro reserva lá. Tentaria formar um time forte. Eu acho meio maluco isso aí de meter time reserva na Libertadores e jogar com o time inteiro no estadual. Coisa de doido. Isso aí e muita gente vai fazer. O Palmeiras fez ano passado, o Flamengo fez também e perdeu pro Alcas no Equador. O Renato acho que falou que vai fazer também agora pelo Grêmio. Jogar com Juventude, é muito louco isso. Né? Então, é aquela coisa, né, de cada vez mais as cobranças são no imediato, né, de resolver. Tipo, a Libertadores tem mais tempo e os times acabam levando isso em conta algumas vezes. Se perder a final, eu vou ter problema aqui. Acho que deve ser mais ou menos esse o raciocínio, porque eu tentaria levar um time forte para a Argentina, até porque, como eu falei aqui no outro programa, não é um grupo tão fácil do Palmeiras. Não acredito que o Palmeiras terá dificuldade para classificar. Acho que ele vai classificar porque o time é muito forte. Mas, assim, não é um grupo que se dá para você vacilar muito. É São Lourenço, é Del Valle,
né, e o Liverpool do Uruguai. Mas São Lourenço e Del Valle são boas equipes, então eu não jogaria com um time totalmente reserva lá na Argentina, não. Tentaria levar um time forte para lá. Eu acho assim, o Endrick, por exemplo, não tá legal, aí tudo bem, né? Aí você não vai expor tempo. Ele vai ter que parar, que tá sentindo todo o jogo. Tem que parar para dar uma segurada, claro. Agora, o Pipero levantou um assunto, eu fui levantar aqui, os clássicos do Palmeiras em 2024. O Palmeiras jogou 5 clássicos e só ganhou um. Do Santos. Só ganhou um. Ele perdeu a Supercopa nos pênaltis pro São Paulo, quer dizer, empatou. Teve aquele empate contra o Corinthians aos 100 minutos, lembra disso? A jornada heróica do Corinthians, que falaram que era heróica. E perdeu esse jogo pro Santos. Não é normal, né, pro Palmeiras, esse time. Embora tivesse invicto, 5 clássicos, ele só ganhou um. 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e hoje 1 derrota. Não é normal pro Palmeiras, né? Esse time do Palmeiras, ele ganha muito. Ele é um time... É claro, ele não perdeu, a não ser hoje. Mas não é normal. É uma coisa assim, eu acho que é um alertazinho pro time do Palmeiras. E mais, né? Esse não é o time que vai disputar as decisões lá na frente. O Endrick está fora do Palmeiras. Então. Esse é outro fator a ser observado. Hoje o Rony me pareceu, entrou mais à vontade, arriscou um pouco mais e tal. Não sei se é o Rony que vai ser o cara da posição. Mas começa a ser uma coisa para se pensar. O Palmeiras vai perder o Endrick e não está jogando um bom futebol, não. Não tem mostrado Não tem jogado futebol de bom nível. Mas estava invicto. Tá, mas nós estamos disputando um campeonato de um nível muito baixo. E o Palmeiras está sofrendo mais do que normalmente sofreria. Muito bem. Eu estou ansioso para ver o que o Abel Ferreira vai fazer neste meio de semana. Estreia da fase de grupos. Palmeiras vai enfrentar o São Lourenço na Argentina. Vai Abel Ferreira levar só reservas? Vai levar alguns titulares? Estamos ansiosos. Eu acho que ele vai fazer um mistão. Vai botar um titular ou outro. Será que vai mistar, hein? É um clássico. Perdeu uma final para o Santos, que a gente sabe que tem investimento menor, está na Série B, pegará muito mal. Talvez ele vá com reservas, só reservas, né? Totalmente completos reservas. Não sei nem se o Everton vai junto, hein? Talvez vai o Marcelo Lomba para a Argentina, hein? Eu levaria o Marcelo Lomba para a Argentina. Deixaria todo mundo focado nesse jogo aí contra o Peixe, tá? Todo mundo aí absolutamente focado. Daria oportunidade para o Marcelo Lomba, para os outros jogadores aí. Gustavo Garcia, bota a meninada para jogar aí, Estevam, bota todo mundo aí, meu. Breno Lopes, põe esse pessoal para jogar contra o São Lourenço aí, dá para ganhar, pô. São Lourenço não é nenhum Manchester City, não, dá para ganhar o jogo aí. Agora, domingo tem que jogar futebol, né? Tá na hora de jogar futebol, porque o que foi feito neste domingo, dia 31 de março, pô, jogou 20 minutos dos 90. Aí não, né? Aí não. Confere a sua inscrição aí no canal. Aproveita e dá um like aí, pô. Dá um like, fortalece aí a mídia alternativa do Palmeiras. E também confere os nossos vídeos aqui, ó. Já estão aparecendo para você clicar agora. Não precisa nem esperar, já clica agora e vá para lá ver mais um vídeo do canal do Verdão. Avante. Vamos virar esse negócio aí. Palestra.